Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química e o conteúdo de hoje é Geometria Molecular. Iremos iniciar a aula fazendo uma introdução sobre o conteúdo, conceituar a geometria molecular e conhecer a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, que é a teoria utilizada como base para fornecer a geometria das moléculas. Quer saber mais sobre isso? Então chegue junto e vamos aprender geometria molecular. Lembrando que, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para estar recebendo sempre, em primeira mão, as novidades do canal. E ainda, deixe um comentário, deixe o gostei se você tenha gostado desta aula, para estar apoiando o canal. Tudo bem? E qual a importância de se estudar geometria molecular? Apesar do conteúdo ser bastante abstrato, ele apresenta uma grande importância tanto para o nosso dia a dia quanto para a nossa vida. Os mais diversos tipos de substâncias que existem têm a característica que depende da geometria da molécula. Por exemplo, a forma com que as moléculas se dispõem pode dar característica como odores, sabores e ainda ação como fármacos. Odores e sabores, vamos dizer, por exemplo, o limoneno. O limoneno está presente tanto no limão quanto na laranja, porém eles apresentam uma distinção. Um tem um sabor de limão e o outro tem um sabor de laranja. Por que isso acontece? Devido a esta ligação simples, que liga este grupo ao anel, e desta outra ligação. Qual a diferença? Essa em forma de cunha significa dizer que a ligação está mais próximo do observador, ou seja, está à frente do plano. E essa que está tracejada está mais distante do observador, ou seja, por trás do plano da molécula. Então veja que, por essa disposição espacial, que é a geometria molecular, já dá a característica de odor e sabor distinto. E outra ação como fármaco, porque a disposição ou a forma com que a molécula está, ela vai prever ou ela vai reagir de forma diferente com o nosso organismo, que é essencial para a manutenção da nossa vida. Então veja que é muito importante. Uma outra característica é porque a geometria ela faz a previsão da polaridade de uma molécula. E é muito importante sabermos disso porque indica o tipo e a intensidade das forças intermoleculares. Vai indicar se a molécula ela vai fazer interação de polo, de polo induzido, ou ainda ligação de hidrogênio. E uma outra característica que é fundamental e de grande importância é porque faz a previsão da fase de agregação e ainda sobre a solubilidade de um determinado material. Mas o que vem a ser, então, geometria molecular? Nada mais é do que a forma de uma molécula dada pelo arranjo dos núcleos dos átomos, ou seja, é a disposição com que os átomos se encontram ao formar uma molécula. E no primeiro caso que vamos ver é que toda molécula diatômica, ou seja, formada por dois átomos, ela vai ser sempre linear. Exemplo, H2, O2, N2, HCl. E veja a disposição espacial delas no espaço. Bom, todas elas apresentam geometria linear. E como é que isso acontece? Vimos primeiro para o caso do H2. O hidrogênio ele pertence à família 1, ele não tem família, mas tem um elétron na camada de valência. E segundo a regra do octeto, ele vai precisar receber mais um elétron. Então, ele vai compartilhar um elétron com outro átomo de hidrogênio. E assim, vão fazer uma ligação simples, compartilhando o par de elétron agora. E essa ligação simples vai fornecer a característica de uma molécula linear. No caso do oxigênio, ele pertence à família 16, então tem 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio tem 6 elétrons e precisa receber mais 2, segundo a regra do octeto, para se estabilizar. Ele vai compartilhar 2 elétrons com outro átomo de oxigênio. E assim formar uma ligação covalente, que é uma ligação dupla neste caso, e vai ser também a molécula linear. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência e precisa receber 3. Então, ele vai compartilhar 3 elétrons com outro átomo de nitrogênio e formar uma ligação tripla. Também vai ser geometria linear. E do HCl, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, o cloro pertence à família 17, então tem 7 elétrons na camada de valência, precisa de mais um. Então, ele vai compartilhar
um elétron com um átomo de hidrogênio, formar uma ligação simples e a geometria da molécula também vai ser linear. E para as moléculas que possuem 3 ou mais átomos com a molécula, utiliza-se a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Segundo a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, os pares de elétrons não ligantes e as ligações covalentes formadas na molécula, elas tendem a estar distantes o máximo possível um do outro, com a finalidade de se minimizar a repulsão entre eles. E assim forma-se a geometria de uma determinada molécula. Essa teoria ela foi desenvolvida pelo químico Ronald Glepsy e está baseado em número de átomos das moléculas, ou seja, a quantidade de átomos que formam uma determinada molécula, nas ligações do átomo central. O átomo central é o átomo que está ligado a todos os outros átomos que formam uma molécula. Geralmente, ele é o menos eletronegativo. E ainda, se o átomo central possui ou não pares de elétrons disponíveis, ou seja, os pares de elétrons que não foram utilizados para formar a ligação covalente. Primeiro caso, moléculas sem pares de elétrons isolados no átomo central. E podemos utilizar duas regras. A primeira é escrever a fórmula estrutural e a segunda é substituir a ligação covalente por uma nuvem eletrônica. Sendo assim, vamos chegar a algumas conclusões. A primeira é que se a molécula tiver duas nuvens eletrônicas, a geometria dela vai ser linear. Se tiver 3 nuvens eletrônicas, a geometria será trigonal plana. E se tiver 4 nuvens eletrônicas, a geometria será tetraédrica, como podemos observar nessas 3 imagens. Na linear, o ângulo de ligação é de 180 graus. Na trigonal plana, o ângulo das ligações é de 120 graus. Então, aqui também 120, aqui também 120 graus, para totalizar 360. E na tetraédrica, o ângulo de ligações entre 3 átomos é de 109,5 graus. Mas o que vem a ser, então, a nuvem eletrônica? Já estudamos isso na nossa aula, no conteúdo como estudamos de estrutura atômica. E a nuvem eletrônica ela pode ser representada por uma ligação simples, ligação dupla, ligação tripla ou ainda por um par de elétrons que vamos representar por 2 esferas da mesma cor. Tá? São essas representações da nuvem eletrônica. Vejamos então alguns exemplos. Molécula linear quando ela apresenta 2 nuvens eletrônicas. Exemplo, BsL2 e CO2, que é o dióxido de carbono. O berílio pertence à família 2 da tabela periódica, então tem 2 elétrons na camada de valência. O cloro pertence à família 17, então tem 7 elétrons na camada de valência. O que significa dizer que ele precisa receber somente mais um elétron para se estabilizar, segundo a regra do octeto. Vamos colocar o berílio com seus 2 elétrons da camada de valência, que irá compartilhar com cada átomo de cloro. E assim serão formadas 2 ligações simples. Cloro, ligação simples com berílio, ligação simples com o cloro. Como essas ligações também podem ser substituídas por nuvens eletrônicas e elas devem estar o mais afastadas possíveis para minimizar a repulsão, a molécula só poderá ser linear. Por isso que o ângulo de ligação vai ser de 180 graus. O outro com dióxido de carbono, vou colocar aqui do lado, CO2. O carbono pertence à família 14, então tem 4 elétrons na camada de valência, e o oxigênio pertence à família 16, então tem 6 elétrons na camada de valência. Então o carbono precisa receber 4 elétrons e o oxigênio precisa receber 2 para se estabilizar, segundo a regra do octeto. Vamos desenhar o carbono, ele é menos eletronegativo, então o átomo central, desenhar os seus 4 elétrons da camada de valência, que vai compartilhar com o átomo de oxigênio. E assim serão formadas 2 ligações duplas, oxigênio, ligação dupla carbono, ligação dupla oxigênio. Foram formadas 2 nuvens eletrônicas, que é representado por cada uma dessas ligações duplas, então elas têm que estar o mais distante possível uma da outra. A molécula vai ter que ser linear. Então vamos sempre entender dessa forma. Molécula trigonal plana é quando ela tem 3 nuvens eletrônicas. Por exemplo, o BF3 e o ácido carbônico, H2CO. O boro pertence à família 13, então ele tem 3 elétrons na camada de valência. O flúor pertence à família 17,
então tem 7 elétrons na camada de valência. Precisa receber mais um, ou compartilhar, para poder preencher seu octeto. Desenhando o boro com seus 3 elétrons na camada de valência, seguido dos 3 átomos de flúor, que irá compartilhar elétron com o boro. Observe que serão formadas 3 ligações simples, flúor, boro, flúor, flúor. E como essas ligações, segundo essa teoria que estamos utilizando, as ligações devem estar mais afastadas possíveis uma da outra, porque essas nuvens eletrônicas devem estar distantes o máximo possível uma da outra para reduzir a repulsão entre elas. O único formato na qual ocorre essa redução da repulsão é sendo uma molécula trigonal plana, na qual o ângulo de ligação é de 120 graus. E o ácido carbônico? O carbono vai ser o elemento químico central. Tem 4 elétrons na camada de valência, porque ele pertence à família 14. O oxigênio pertence à família 16, então tem 6 elétrons na camada de valência. O hidrogênio sabemos que tem 1 elétron na camada de valência. Utilizar um par de elétrons para formar a ligação dupla com o oxigênio, e os outros 2 elétrons vão ser utilizados para formar a ligação com o átomo de hidrogênio. Veja que vai ser formado ligação simples entre carbono e hidrogênio e uma ligação dupla entre o carbono e átomo de oxigênio. Nesse caso, tanto a ligação simples quanto a ligação dupla representam uma nuvem eletrônica e eles devem estar afastados uma da outra o máximo possível. Logo, a geometria para essa molécula vai ser trigonal plana também. C, dupla O, hidrogênio, hidrogênio. E o ângulo de ligação, 120 graus também. No outro caso, pense ainda a molécula tetraédrica, quando ela apresenta 4 nuvens eletrônicas. Neste caso, vamos ter como exemplo o CH4, que é o gás metano, o fluoreto de carbono, tetafluoreto de carbono e ainda o SiH4. O carbono pertence à família 14, como já vimos, tem 4 elétrons na camada de valência. Cada átomo de hidrogênio também tem um elétron que irá compartilhar com o átomo de carbono. E assim vai formar 4 ligações simples: carbono-hidrogênio, 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 carbono e hidrogênio. Como essas nuvens eletrônicas, que são essas ligações que foram formadas, devem estar o mais distante possível, elas irão se organizar no espaço na forma de um tetraedro. Será carbono, ligação simples hidrogênio, hidrogênio, vai ter uma ligação no formato de cunha e uma ligação tracejada. Lembrando, vou colocar aqui, dar um destaque. Lembrando, vou dar aqui um destaque, uma cor verde. Essa ligação em forma de cunha está distante, está próximo do observador. Ou para frente do plano. E essa ligação tracejada significa dizer que está distante do observador. Certo? Ou para trás do plano. Isso fica a seu critério. De forma análoga, podemos então desenhar a geometria para o CF4, que no lugar de ser 4 átomos de hidrogênio, vão ser 4 átomos de flúor. Portanto, vai ser carbono, flúor, flúor, flúor e flúor, também formando um tetraedro. E o SiH4 também vai ser semelhante, porque o silício ele pertence à mesma família do carbono. Então, silício, hidrogênio, 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 hidrogênio. Tá? Então, esses são os exemplos que vamos ver para moléculas tetraédricas.
Outro caso é quando as moléculas apresentam pares de elétrons isolados no átomo central, e neste caso terá duas geometrias moleculares, a geometria angular e a geometria piramidal, como podemos observar nestes exemplos. No caso da geometria angular, pode ser de dois casos. O primeiro, na qual uma nuvem é formada por par de elétrons que não participaram da ligação covalente e duas nuvens com ligações covalentes, que são essas duas. E no segundo caso, duas nuvens formadas por pares de elétrons que não fazem ligação covalente e duas nuvens que são formadas por ligações covalentes. Já no caso da piramidal, terá uma nuvem formada por par de elétron não ligante e três nuvens formadas por ligações covalentes. Tá? Isso aí, quando for na prática, vocês vão aprender muito rápido quando a gente estiver praticando. Vejamos então alguns exemplos. O NH3, H2O e SO2. Vamos então determinar a geometria molecular para essas três moléculas. Piramidal. Já vimos que a piramidal ela é formada por um par de elétron não ligante e três nuvens formadas por ligação covalente. Analisando esses exemplos, já vamos observar que quem vai se encaixar nesse caso é a amônia, o NH3. Tem um átomo central, no caso é representado por o A, no caso geral, que vai estar ligado a três átomos de hidrogênio. E sobrou ainda um par de elétron não ligante. Ah, professor, mas como é que a gente chegou nessa conclusão? Vamos lá observar. O nitrogênio, ele pertence à família 15. Então, tem 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Cada átomo de hidrogênio tem um elétron, então vai compartilhar com nitrogênio, nitrogênio e nitrogênio. Ao fazer isso, será formado três ligações simples entre nitrogênio e hidrogênio. Ao ser feito isso, deixa eu mudar aqui a cor do pincel, a cor da caneta, para uma cor verde. O par de elétron não ligante, ele vai repelir estas ligações covalentes que estão próximo dele. E essas ligações covalentes também irão se repelir entre si. Ou seja, os átomos, os núcleos dos átomos, eles vão se reorganizar de uma maneira com que ocorra a menor repulsão possível entre eles. E neste caso, a geometria que vai fazer com que isso aconteça ou que isso seja possível será a piramidal. Nitrogênio, o par de elétron, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Tá? Então tem um formato piramidal. Professor, mas como é que eu vou saber que é piramidal? Porque tem um formato de uma pirâmide. Então, se a gente for observar, olha, tem um formato de uma pirâmide, por isso que é chamado de piramidal. Agora está faltando H2O e SO2. Vamos fazer uma cor diferente para poder ficar bem distinto. No caso da água, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência e o oxigênio pertence à família 16, então tem 6 elétrons na camada de valência. Precisa de 2 para se estabilizar. Então, oxigênio, com seus 6 elétrons na camada de valência, que vai formar ligação com o átomo de hidrogênio. E neste caso, será formado duas ligações simples, hidrogênio, oxigênio, e restou 2 pares de elétrons não ligantes. Como já vimos anteriormente, esses pares de elétrons irão repelir as ligações, certo? Irão repelir, irão formar uma geometria que é chamada geometria angular. Vai ficar oxigênio, hidrogênio, hidrogênio e os 2 pares de elétrons do átomo de oxigênio. Então, esse é chamado de geometria angular porque forma um ângulo. E observe que é um exemplo na qual sobrou 2 pares de elétrons não ligantes. No outro exemplo, o dióxido de enxofre. O enxofre, ele pertence à família 16, então tem 6 elétrons na camada de valência, que vai formar ligação com 2 átomos de oxigênio.
Então, primeiro, ele vai compartilhar um par de elétrons com um átomo de oxigênio e vai utilizar o outro par de elétrons que ele tem disponível para formar ligação com o átomo de oxigênio. Já vimos isso também nas aulas anteriores. Então, se não recordam, assista a aula na qual falamos disso, ligação covalente, que vocês vão relembrar. O enxofre formou ligação dupla com o oxigênio, formou ligação simples com o oxigênio e sobrou um par de elétron. O que vai acontecer? O par de elétron ele vai repelir essas nuvens eletrônicas formadas pela ligação simples ou pela ligação dupla, ao mesmo tempo que as nuvens eletrônicas também repelem esses pares de elétrons, e essas ligações também se repelem entre si. Sendo assim, a geometria que será mais adequada será a geometria angular, formando ou sobrando um par de elétron no ligante. Outro fato interessante que é muito bom a gente saber é que a água e o dióxido de enxofre apresentam a mesma geometria angular. Só que como o átomo de oxigênio da água tem dois pares de elétrons não ligantes, o ângulo dessa ligação vai ser menor do que dessa outra ligação, que é aproximadamente 119 graus. Então, quanto mais pares de elétrons não ligantes tiver na molécula, menor será o ângulo de ligação formado. Outras geometrias moleculares. Tem-se a bipirâmide trigonal e a octaédrica. A bipirâmide trigonal tem esse nome porque, observando essa estrutura, nós que tem o formato de duas pirâmides. A de cima, ó, uma pirâmide, e essa de baixo, uma outra pirâmide. E a base ela é triangular, por isso que é chamado de bipirâmide trigonal, certo? E a octaédrica porque se assemelha a um octaedro. Note ainda que o ângulo de ligação no octaédrico é sempre 90 graus e na bipiramidal trigonal a base, digamos assim, da pirâmide é de 120 graus, a disposição desses átomos, e dos outros de 90 graus. Vamos ver como exemplo. Exemplo de bipirâmide trigonal tem o PCl5, o P, que é o fósforo, vai ser o átomo central, que vai estar compartilhando elétrons com 5 átomos de cloro. Então, eles irão se dispor no espaço nesse formato, bipirâmide trigonal. Vou dar aqui a cor para vermelho. Veja, ó, formando a base trigonal e tem o formato de uma pirâmide. E a octaédrica? Da octaédrica, o exemplo é o SF6, hexafluoreto de enxofre. O enxofre vai ser o átomo central, que vai estar compartilhando elétrons com o átomo de flúor, e a disposição espacial vai ser no formato dos átomos, vai ser no formato de um octaedro. Tá? Observe que aqui vai formar uma base quadrada, por isso que vai ser um ângulo de 90 graus, e assim vai dar um formato a um octaédrico. Muito bem, pessoal, então esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, é o que tinha para ministrar. E vamos então finalizar com uma frase. A frase é muito importante para que a gente possa terminar nossa aula com mais energia, com mais força e vontade de aprender. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então, faça de tudo para obter o máximo de conhecimento possível. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você aprende. E o conhecimento que você obteve, ninguém jamais poderá tirar de você. Então, um grande abraço e um ótimo dia a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.